Comente agora. Eu ativo a minha manhã de prosperidade. Dizer isso não é só participar, é acender o primeiro selo vibracional do dia. Quando você escreve e fala em voz alta, o verbo ganha corpo e o universo registra o comando. Essa frase simples é um convite para que o dinheiro comece a se mover na sua direção sem esforço, como se o ar da manhã carregasse as tuas intenções até o plano da matéria. É por isso que as primeiras palavras do dia são tão poderosas. A mente ainda está limpa, o coração desperto, e o campo ao redor responde com uma precisão quase mágica. A maioria das pessoas acorda no modo automático. Elas abrem os olhos e já se conectam ao medo, à pressa, à preocupação com o tempo. Mas você pode escolher um caminho diferente. Pode acordar consciente e declarar: hoje o meu dia flui em abundância. Essa escolha muda tudo. O universo não diferencia o grande do pequeno, ele apenas obedece à vibração. E a vibração da manhã é a mais pura, a mais criadora, a mais próxima do sopro divino que gera movimento. Quando você desperta e fala com intenção, o som da tua voz desperta forças invisíveis. É como se você desse um comando direto ao campo da prosperidade, dizendo: eu estou pronto. E o campo responde, porque reconhece a tua frequência. A energia da manhã é o início do ciclo, o ponto onde o invisível começa a se tornar visível. Se o primeiro som que você emite carrega fé, tudo o que vem depois se alinha a essa nota. Repetir uma frase de poder pela manhã é como sintonizar uma estação espiritual. Ela ajusta o seu corpo, a sua mente e a sua emoção na mesma frequência da abundância. Não é sobre magia, é sobre vibração. O dinheiro, como qualquer energia viva, obedece ao tom da tua voz e à emoção que vibra por trás dela. Ao acordar e declarar com presença, você não está apenas desejando prosperidade, está assumindo o comando dela. Fique comigo, porque nas próximas palavras, você vai entender por que amanhã é o portal mais poderoso de criação. E quando descobrir o que acontece quando o verbo é dito 3 vezes com fé, vai perceber que o dinheiro nunca deixou de te ouvir. Ele só esperava o som certo. Amanhã é um portal. Entre o último sonho e o primeiro pensamento consciente, existe uma fenda invisível onde tudo pode ser criado. É o instante em que o subconsciente ainda está maleável, aberto, receptivo às ordens da alma. É nesse momento que o verbo tem mais força, porque ele não encontra resistência. O que você diz nos primeiros minutos após acordar se torna o tom energético do seu dia e, repetido diariamente, o tom da sua vida. Pense nisso. As primeiras palavras que você pronuncia pela manhã são sementes. Algumas pessoas acordam dizendo: que cansaço, que preguiça, vai ser um dia difícil. E o universo, obediente, repete essas frases em forma de eventos, encontros, atrasos e bloqueios. Outras despertam e dizem: obrigado, eu posso, eu recebo. E o universo replica essas vibrações com fluidez, sincronicidade e oportunidades. Amanhã é, portanto, a grande impressora da realidade. Espiritualmente, é o momento em que o fogo interior desperta. O mesmo fogo que o sol representa: energia, impulso e início. Quando você se conecta a essa força e direciona o verbo para ela, você ativa a lei da abertura. Tudo o que é dito no amanhecer ecoa no entardecer. É como se o universo pegasse o som da tua voz e usasse como base para escrever as próximas horas. É por isso que as afirmações matinais têm tanto poder. Mas há um detalhe essencial. As palavras ditas pela manhã precisam ser sustentadas pela emoção. Falar sem sentir é como enviar uma mensagem sem sinal. O campo só responde à vibração verdadeira, aquela que nasce do coração. Quando você sente o que fala, o universo entende a linguagem do sentimento, e o dinheiro, que é pura energia, reconhece esse idioma. As manhãs são portais de criação porque representam o nascimento. E todo nascimento começa com um som. Por isso, repetir uma frase de prosperidade logo ao acordar
É mais do que um hábito, é um ritual de reprogramação do destino. Ao pronunciar com fé, você instrui o dia a te servir, não o contrário. E se você entendeu o poder desse instante, vai querer saber o porquê do número 3 ser a chave que transforma simples palavras em um código de manifestação. O número 3 é um dos códigos mais antigos da criação. Ele aparece em tudo o que é sagrado: corpo, mente e espírito, passado, presente e futuro, nascimento, vida e transformação. O 3 é equilíbrio, é movimento, é completude. Quando você repete uma frase 3 vezes pela manhã, não está apenas reforçando uma ideia, está ativando uma estrutura energética que sustenta o teu pedido no plano físico, emocional e espiritual. Cada repetição é uma âncora em um nível diferente da existência. A primeira vez que você fala, planta a semente no campo mental. É o instante da intenção, quando o pensamento ganha forma. A segunda vez que repete, ativa o corpo emocional. É quando o coração vibra e começa a gerar frequência. A terceira finalmente envia o comando para o plano espiritual, o ponto onde o verbo se transforma em realidade. É por isso que o número 3 é considerado o código da manifestação. Ele não repete, ele completa. O triângulo, símbolo do 3, é a figura mais estável da geometria. Assim também é o decreto matinal quando feito com fé. Estável, firme, inabalável. 3 é o número da Trindade Divina, a assinatura da harmonia universal. Quando você repete algo 3 vezes, cria um ciclo perfeito. O som sai da boca, vibra no ar e retorna multiplicado. É a energia que dá voltas e confirma. Assim é. Em termos astrológicos, o número 3 está ligado à fase crescente da Lua. O momento de agir, de colocar em movimento aquilo que foi sonhado. A repetição é ação vibracional. Ela não exige esforço físico, mas movimenta campos inteiros de energia. Cada palavra ecoa como uma onda que se propaga pelo tempo, ajustando situações, abrindo caminhos, atraindo recursos. Por isso, quando alguém te diz para repetir algo 3 vezes pela manhã, não é superstição, é ciência espiritual. O universo é som, e o som é vibração. 3 vibrações criam harmonia. A mente, o coração e o espírito entram em ressonância, e o dinheiro, que é apenas uma das formas de energia dessa harmonia, responde naturalmente. O segredo nunca esteve nas palavras, mas na trindade invisível que as sustenta. E quando você entende essa frequência, está pronto para descobrir a frase que pode transformar completamente a sua manhã e o seu destino. A frase que muda tudo é simples, mas carrega o poder de um decreto divino. Eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento. Ela parece curta, mas cada palavra é uma chave energética. O segredo está em como você a pronuncia e no que sente enquanto fala. Não é apenas uma afirmação, é um código de reprogramação vibracional. Quando dita pela manhã, com presença e fé, essa frase envia uma mensagem direta ao universo. Você não está pedindo abundância, está se lembrando de que já é parte dela. Eu sou é o início de todo poder criador. É o nome divino que habita dentro de cada ser. Quando você começa com essas palavras, acende a centelha da autoridade espiritual, o ponto onde o invisível se curva ao som da tua voz. Fluxo representa o movimento natural da energia, sem resistência, sem medo, sem controle. É o estado em que o dinheiro flui até você porque não há bloqueios para impedi-lo. Dinheiro divino não fala de notas ou números, mas da energia do bem, da provisão infinita que existe em toda parte. E, em movimento, é o verbo da vida, o lembrete de que a abundância não é um destino, é um fluxo contínuo. Ao repetir essa frase, você não está invocando algo externo. Está ativando o que já dorme dentro de você. O dinheiro é a extensão da tua energia vital. Quando a tua vibração se eleva, ele naturalmente se aproxima.
Quando tua mente vibra em escassez, ele se distancia. Essa frase funciona porque dissolve a ilusão da separação. Você não está fora do fluxo. Você é o próprio fluxo. Pronuncie com calma, de olhos fechados, sentindo o ar entrar e sair. Cada vez que disser, imagine uma luz dourada se expandindo do centro do seu peito. Sinta o corpo se alinhar, o coração desacelerar e uma certeza suave tomar conta. Você está conectado à fonte que move todas as coisas. É esse estado que faz o dinheiro obedecer. Quando o verbo é sustentado por essa emoção, o campo energético se realinha e começa a trabalhar a teu favor. E é por isso que, no próximo passo, você vai aprender a transformar essa frase em um ritual matinal que abre o caminho para o dinheiro vir sem esforço. O ritual matinal é o momento em que o invisível começa a obedecer ao visível. É quando você desperta e, antes de se conectar ao mundo externo, decide ser o próprio comando do dia. O processo é simples, mas precisa de presença. Ao acordar, não toque no celular, não olhe o relógio, não permita que as notícias ou mensagens invadam o seu campo ainda puro. Fique em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Esse instante é o ponto zero da criação, onde tudo pode ser moldado. Respire profundamente 3 vezes. A primeira respiração limpa o corpo físico. A segunda estabiliza a mente. A terceira abre o campo energético. Coloque a mão sobre o coração e sinta o pulso. Esse é o ritmo da tua vida, o som da energia divina em movimento. Agora, em voz firme, diga: eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento. Diga 3 vezes, com pausas entre uma e outra, permitindo que cada repetição penetre mais fundo no seu campo. Não é sobre pressa, é sobre vibração. Enquanto fala, visualize uma corrente dourada saindo do seu peito e se espalhando pelo ambiente. Imagine o ar ao seu redor respondendo, como se tudo começasse a vibrar na mesma frequência. É assim que o verbo se transforma em energia viva. O universo não entende palavras, entende frequências. Por isso, sinta o que fala mais do que apenas repetir. Entre 5 e 7 horas da manhã, o campo mental ainda está limpo e a energia da Terra, o elemento da materialização, está mais aberta para receber comandos. Se quiser reforçar o ritual, acenda uma vela branca ou coloque um copo de água ao lado da cama. Esses símbolos representam foco e pureza, lembrando o universo da tua clareza de intenção. Ao final das 3 repetições, respire fundo novamente e agradeça. Diga silenciosamente: eu confio no fluxo. Essa frase sela o comando e entrega o resultado ao divino. Não é mais necessário pensar em como o dinheiro virá. O campo já entendeu. Ele se organizará de formas que você ainda não consegue prever. O ritual matinal é, portanto, o ato de fé mais poderoso. Falar, sentir e permitir. E quando você começa a perceber que o universo responde à tua voz, entende que existe uma energia viva escutando cada som que você emite. Tudo no universo é vibração. Cada som, pensamento ou emoção cria uma onda invisível que se espalha pelo espaço e molda a realidade ao redor. Quando você fala com intenção, emite uma frequência única, um som que o campo energético reconhece. O dinheiro, sendo energia viva, responde a essas frequências da mesma forma que o corpo responde ao som de uma melodia. Ele se aproxima da harmonia e se afasta do ruído. É por isso que repetir uma frase de prosperidade com emoção verdadeira funciona. Você não está apenas falando, está ajustando o seu campo. A energia responde à coerência. Quando suas palavras, seus sentimentos e suas ações vibram na mesma direção, o universo entende o comando e começa a agir. É como se você e a realidade dançassem na mesma música. Mas quando há contradição, quando o verbo afirma abundância, mas o coração vibra medo, o som se quebra e o fluxo se interrompe. A coerência é o idioma do divino. Imagine que o universo é um grande espelho. Ele não julga, apenas reflete.
Se você diz, eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento, e sente gratidão, ele te devolve fluidez. Se diz o mesmo com dúvida, ele devolve resistência. O campo não entende palavras vazias, ele entende emoção. É a emoção que dá peso e forma ao som. O número 8, o 8, o 8, símbolo da abundância infinita, representa o ciclo perfeito dessa energia. Ele não tem começo nem fim, é fluxo constante. Quando você fala com fé, entra nesse mesmo movimento. É por isso que pessoas que cultivam gratidão e confiança parecem atrair oportunidades com facilidade. Elas estão em ressonância com a vibração da abundância. Quando você repete a frase pela manhã, está reeducando sua vibração para responder à vida com confiança. Cada palavra é um chamado que viaja pelo campo quântico, encontra o caminho certo e retorna multiplicada. O dinheiro não é atraído, é lembrado. Ele sempre esteve no fluxo. Você é quem se reconecta a ele através da frequência certa. A energia que responde à sua voz é a mesma que move as estrelas, as marés e o próprio tempo. Falar com fé é conversar com o divino, e o divino sempre responde ao som da certeza. Mesmo com toda essa energia disponível, muitas pessoas ainda não veem o dinheiro fluir como esperam. E o motivo, na maioria das vezes, está nos erros sutis que bloqueiam o fluxo. O primeiro deles é falar a frase com pressa, como se fosse uma tarefa a cumprir. O universo não responde à obrigação, responde à presença. Cada palavra precisa ser sentida. Repetir mecanicamente é como tocar uma música sem alma. O som existe, mas a vibração não alcança ninguém. Outro erro comum é falar com medo. A energia do medo cria uma camada densa no campo e impede a expansão. Quando você declara, eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento, mas dentro de si pensa, espero que isso funcione, o verbo perde força. A dúvida é o ruído que o universo não consegue decodificar. Por isso é preciso fé. Não fé cega, mas fé ativa, aquela que confia mesmo sem ver, que sabe que a energia já está em movimento antes do resultado aparecer. Também há o erro de tentar controlar o como. O dinheiro virá da forma que o divino achar melhor. Às vezes será um novo cliente, uma ideia, uma oportunidade, um encontro. Se você insiste em decidir o caminho, bloqueia o curso natural da energia. O fluxo precisa de espaço para agir. Quando você solta o controle, o campo se abre. Antes de repetir a frase, limpe sua mente. Respire fundo e imagine que todas as preocupações se dissolvem no ar. Traga a emoção do que quer sentir. Gratidão, segurança, alegria. Essas emoções são combustíveis que alimentam o decreto. E se alguma dúvida surgir, observe-a e diga silenciosamente, eu escolho confiar. Essa escolha simples muda a vibração instantaneamente. O universo não erra o endereço de quem vibra em verdade. Quando o verbo nasce da paz, o campo responde com precisão. A abundância não precisa ser forçada, ela precisa ser permitida. A cada manhã lembre-se, não é o som alto que cria, é o som verdadeiro. O dinheiro flui onde há coerência, e a coerência nasce quando o coração, a mente e a palavra dançam no mesmo ritmo. Depois de praticar o ritual com constância, começam a surgir sinais sutis de que o campo está respondendo. Eles raramente aparecem de forma ruidosa. O universo fala através de detalhes. Você pode notar o número 1, ou o 7. O 7 piscando no relógio, em uma conta, em uma placa. Pode sentir arrepios do nada, perceber sincronicidades curiosas, ou acordar com uma leve sensação de paz sem motivo. Esses são os primeiros ecos da energia se movendo. O sinal mais claro de que o processo está funcionando é interno. É uma calma que substitui a pressa, uma confiança suave que diz, está feito. Mesmo que nada visível tenha acontecido ainda, o campo já se organizou. O invisível sempre se move primeiro. O dinheiro,
As oportunidades e as respostas se manifestam quando a vibração está madura o bastante para sustentá-las. Algumas pessoas relatam pequenos milagres após alguns dias. Um cliente perdido reaparece. Uma dívida é perdoada. Uma ideia lucrativa surge de repente. Outras percebem mudanças mais sutis. Menos medo, mais clareza, mais fluidez. O importante é entender que não existe acaso. Cada coincidência é uma confirmação. A constância é o segredo. Repetir a frase todos os dias, mesmo sem sentir nada extraordinário, mantém o campo ativo. O universo precisa de ritmo, e o som da sua voz se torna esse pulso. Quanto mais você sustenta a vibração, mais forte o campo fica. É como afinar um instrumento. No início, o som parece instável, mas depois de alguns dias, ele ganha harmonia. Se o ego tentar sabotar dizendo, nada mudou, sorria e continue. O silêncio antes da resposta é o intervalo em que o milagre se constrói. É no invisível que as engrenagens se alinham. Observe os sinais, agradeça por cada um deles e mantenha o foco. Lembre-se, a manifestação não é súbita, é progressiva. Ela cresce em ondas, e cada onda traz mais fluidez, mais sincronia, mais prosperidade. Quando o som é verdadeiro, o campo obedece. E quando você confia no processo, o universo se apressa para provar que a tua fé sempre foi o maior magneto da abundância. Depois que o ritual termina e os sinais começam a aparecer, é essencial manter o campo ativo durante o dia. Não adianta começar amanhã vibrando em abundância e, ao meio-dia, se deixar dominar pela dúvida ou pela reclamação. O universo lê o que você sustenta, não o que você apenas inicia. A vibração da manhã precisa ser alimentada ao longo das horas, e isso se faz com atenção, gratidão e presença. O primeiro passo é cuidar das palavras. Evite frases como não tenho, está difícil, nada dá certo. Essas expressões desalinham o campo e enviam comandos contrários ao que você decretou. Sempre que se pegar pensando assim, pause e corrija com amor. Eu escolho ver abundância em tudo. Essa simples substituição muda a direção da energia. Durante o dia, pratique o agradecimento antecipado. Agradeça não apenas pelo que já recebeu, mas pelo que está vindo. A gratidão cria uma ponte entre o presente e o futuro, trazendo o invisível para o agora. Mesmo um pensamento de gratidão, quando sentido de verdade, reforça o campo vibracional de prosperidade. Lembre-se também de agir de acordo com o que declarou pela manhã. Se você disse, eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento, precisa agir como quem confia no fluxo. Tome decisões com serenidade, mantenha a mente aberta e evite forçar situações. A ação alinhada é sempre leve, intuitiva e precisa. É o universo se movendo através de você. O elemento ar rege esse momento do dia. Leveza, clareza e expansão. Respire profundamente sempre que sentir o peso das preocupações. Inspire paz, expire confiança. Se puder, toque o coração com a ponta dos dedos e repita mentalmente: eu mantenho o fluxo ativo. Esse pequeno gesto reacende a vibração da manhã. A abundância é uma conversa contínua com o universo. Ela não termina quando o ritual acaba. Ela se estende em cada gesto, pensamento e palavra. E quanto mais tempo você sustenta a vibração da certeza, mais natural o fluxo se torna. O dinheiro começa a se mover como o ar, presente em tudo, invisível, mas constante. E quando você se mantém nessa frequência, chega ao momento mais sagrado, o decreto final, o ponto onde o som se transforma em luz. Agora é o momento de selar tudo o que foi construído. O decreto final é o ápice da manhã dourada, o instante em que o verbo se transforma em luz e o universo reconhece o comando como lei. Feche os olhos por um momento e respire devagar. Sinta a energia que você cultivou até aqui se expandir, como um campo dourado pulsando ao seu redor. Cada célula do seu corpo vibra na mesma frequência da abundância. É aqui que você declara a sua verdade. Repita em voz alta com o coração firme: eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento.
Eu recebo com alegria. Eu compartilho com amor. Essas 3 frases formam a tríade da manifestação. A primeira ativa o poder criador, o reconhecimento de que você é o canal. A segunda abre o campo da recepção. O dinheiro chega com facilidade, sem resistência. E a terceira cria o ciclo da expansão. Quando você compartilha, o fluxo se multiplica. Sinta a vibração dessas palavras enquanto elas saem da sua boca. Imagine que cada som se transforma em faíscas de luz, subindo pelo ar e formando um arco de energia dourada à sua frente. Essa é a porta simbólica da prosperidade. Atrás dela não há esforço, apenas fluidez. O dinheiro se torna consequência natural da tua vibração. Permaneça alguns segundos em silêncio. O silêncio é o espaço onde o divino responde. Não há mais nada a pedir, apenas a receber. E quando sentir, abra lentamente os olhos e declare uma última vez com total presença. Eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento. Comente agora para selar este decreto. Eu sou o fluxo do dinheiro divino em movimento. Essa frase é mais do que um encerramento, é uma assinatura vibracional. Cada vez que você a escreve, reforça a frequência que construiu aqui. Imagine uma luz dourada se abrindo diante de você, uma porta imensa que leva a um caminho de oportunidades, paz e prosperidade. Caminhe por ela com confiança. O universo já entendeu o comando. O dinheiro, como toda energia obediente, segue a voz da certeza. E agora, a sua voz se tornou o som da abundância em movimento.